Já estamos na questão 746 e hoje, mais uma vez, com muita alegria, com todo o bom ânimo de sempre que nós mantivemos nesse grupo, com gratidão a Deus por todos os recursos, especialmente pelos bons espíritos que são enviados para nos inspirar nesse estudo, e com o nosso pedido de que possamos deixar de lado as nossas limitações, os nossos entraves, e consigamos aqui estar inteiros para, nesse momento, aproveitarmos da melhor forma, recebendo também pelo clima de elevação da nossa vibração, recebendo boas vibrações, bênçãos que a espiritualidade tem para derramar sobre nós. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Então, vamos começar o nosso estudo desta noite. Nós estamos ainda na lei da destruição, pergunta 746. Hoje, dia 11 de setembro de 2025. Nós estamos vendo sobre assassinatos. Assassinato. E aí está a pergunta 746, bem curtinha. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime. Pois que aqueles que tiram a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência. Existência de expiação ou de missão, né? Aí é que está o mal. Mas eu acho que está muito bem explicada a questão, uma vez que já fala crime, né? Tirar a vida do outro. Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. E aí eles falam de uma forma que a gente entende, né, que o espírito é imortal. Ninguém pode matar o espírito. Mas o corpo, sim, a oportunidade que ele teve de ter uma expiação, ter uma missão, né? Ele poderia ser tão importante. Às vezes é um pai de família, né? Então é um grande crime mesmo, aos olhos de Deus. Pois é. Essa interrupção, né, a que ele se refere, é uma interrupção de um programa. Um programa que deveria durar mais 5, 10, 20, 30, 50 anos, né? E claro que essa programação foi feita como sendo uma programação ideal para esse espírito cumprir nessa encarnação. E se o espírito, se a pessoa está sendo assassinada, especialmente se esse assassinato não tiver nada a ver com a sua programação, então está havendo um grande desrespeito, uma intervenção muito prejudicial na vida dessa pessoa. E como o Orlando bem colocou, na programação dela com relação a outras vidas, a muitas outras vidas, né? Quem sabe sociedade, comunidade, pessoas, e pelo trabalho que a pessoa realiza, pela inserção social que ela tem, pela participação, a cooperação que ela realiza com outras pessoas. E acho que é por aí que vai se avaliando a gravidade desse ato. Por isso, dado aí o nome de crime. Aí é que está o mal. Aí é que está o mal.
interrompe uma existência, né? A pessoa faz toda aquela programação reencarnatória que a gente já viu nos livros, aí é interrompido. Que a maioria das reencarnações, né, a gente comete assim muitas falhas. Geralmente cumpre bem pouco daquilo que nós nos comprometemos. E ainda vem alguém e interrompe isso aí, mais complicado. E uma programação reencarnatória leva muitos anos, muitas vezes, né, para se programar lá no plano espiritual. Aí chega aqui e interrompe. Então aí é que está o mal, aí que está o crime. A próxima, né? Vamos nessa. Vamos em frente. 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito, Deus é justo. Julga mais pela intenção do que pelo fato. Então é como diz a outra tradução, né? O assassinato possui sempre o mesmo grau de responsabilidade, de culpabilidade. Deus é justo, julga mais a intenção do que o fato. É lógico, né? Que se a pessoa faz por um sentimento de vingança, de crueldade, ou simplesmente de crueldade mesmo, maldade, até por uma satisfação de praticar atos que alimentam o seu orgulho, seu egoísmo, sua vaidade até, né? É lógico que tudo isso e muito mais são os elementos que vão fazer, como disse o Dilon no encontro passado, né? Agravar ou atenuar a responsabilidade ou a culpabilidade do ato. Deus é justo. Deus é justo. E bom. Varia, né? Varia. Nós não nos conhecemos, nem sabemos o que é isso, justiça. A gente ainda tem uma ideia muito errada do que é justiça, muitas vezes. A gente não tem condições de nos auto-entender, nos auto-analisar, imagine julgar o outro. Menos ainda. Mais comentários? Vamos para a próxima. Podemos avançar, né? 748, então, vamos lá. Esse é o... Esse aqui esse é do Orlando? Não é eu. Acho que sim. Caso de legítima defesa. Escusa Deus o assassínio? Só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar a sua vida sem atentar contra a Deus, seu agressor, deve fazê-lo. Espera aí. Só a necessidade o pode causar, mas... Excusar. Desde que o agredido possa preservar a sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Então, a gente pode dar um exemplo aí, né? Bem simples. Se o sujeito está me ameaçando com uma faca, Não aí tem vindo para o outra meu saída. lado, eu posso muito bem me livrar dele com um pedaço de outro instrumento, ou correr dele, e aí ele não vai me alcançar, não vai me agredir, vai desistir.
Mas eu resolvo, porque eu tô com a arma, pegar e dar um tiro nele. Porque eu digo que é legítima defesa. Então essa legítima defesa aí tá meio relativa, né? Ele estava querendo realmente, pode ser que estivesse realmente querendo me matar com aquela faca. Mas aí eu vou dar um tiro nele logo. Não era preciso fazer isso. Então não era necessário. E aí eu posso até ser absolvido pela lei. Pela lei dos homens. É, Mas da a lei de Deus civil. não, né? Mas perante a minha consciência, eu vou ficar culpado. Vou ficar com essa responsabilidade, porque eu sei que não precisava ter matado a pessoa. Podia muito bem me defender, fugir dele sem matá-lo. Acho que esse tipo de crime acontece muito com quem trabalha em polícia. Muitas vezes não precisa atirar na pessoa, né? Ou o policial tem uma perícia, então, que ele pode atirar numa parte do corpo, né? Que só vai impedir a pessoa de continuar avançando para agredir. Complicado. É. Aí eu coloco também uma outra questãozinha aqui, né? Que Jesus faria? Que a Madre Teresa Calcutá faria? Que Chico Eles Xavier morriam, faria? mas eles não matavam. Hã? Eles morriam, mas não matavam. Francisco de Assis, o Buda. Eles iam para o sacrifício, mas não agrediram. Então Né, João? essa palavrinha relativo, né? Ela tem uma extensão um pouco maior. Nós ainda temos esse instinto, né, de defesa, né? E às vezes para não morrer, a gente agride o outro e até mata o outro. Mas penso que não é o estado natural, né? Não é o estado normal ainda, né? Nós ainda estamos nessa faixa vibratória. Excusar, né? Só a necessidade o pode excusar. O que é excusar? Pode excusar. É recusar, não. Desculpar, Desculpar, isentar da culpa. tirar a culpa, né? Muito bem. Vamos pro próximo então, né? A 749. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Ele é Não, quando constrangido pela força, mas é responsável pelas crueldades que comete. Assim também o seu sentimento de humanidade será levado em conta. É aquela questão que o Dilon acabou de falar ali, na relatividade das coisas, né? Você está O sujeito tá com um aviãozinho lá em cima soltando bomba nas famílias aqui embaixo. Aí é o seguinte, se você faz aquilo por prazer, você tem prazer de fazer, fica naquela felicidade porque acertou, você tem culpa. Então, né? Vamos imaginar aí a situação do piloto que teve que jogar bomba em Hiroshima. Ele tinha uma boa noção do que ele estava fazendo. Que ele ia matar milhares de pessoas. E ele estava constrangido a obedecer. Ele era um soldado, um guerreiro, comandado, e a missão dele era ir lá e soltar a bomba em cima da cidade. Aí ele foi e fez isso. Diz aí que ele não tem culpa
pelos assassinos quando ele é constrangido a fazer isso. É lógico que sendo obrigado a fazer isso, ele tem um sentimento, como o Dilon está dizendo, como o Orlando está dizendo, né? Esse sentimento pode ser até um gozo, né? Pode ser uma emoção, uma adrenalina que ele quer ter de ver o estrago, de ver a coisa feia, né? Então, nesse caso, ele está cultivando, está concordando de alguma forma com em realizar esse ato. Mas ele pode ter um sentimento de humanidade, ele pode estar muitíssimo contrariado, já muitíssimo triste, mas não vê outra solução a não ser obedecer. Então, nesse caso aí ele fica praticamente isento da culpa, né? Acho que é mais complicado, né? Mais complexa essa questão. Mas é isso mesmo. Porque ele não tem outra saída. Se ele não soltar a bomba, ele vai ser punido lá, né? Então, O mandante dele. ele pode evitar? Essa, essa, Pode. essa questão tem a questão de eu não soltar a bomba, eu soltar a bomba, né? Eu morrer com a bomba, né? Mas não matar, até eu vou, né? Então acho que a variedade, a gradação aí, né, do mérito, né? Aí fala em isenção, né? Eu fui obrigado e eu não consegui, é, eu não consegui recusar a ordem, a questão da disciplina militar e tudo, eu acabei jogando a bomba. Aí o outro falou, não, eu fui contra aquela situação, mesmo recebendo a punição, no exército, né, quando a pessoa se recusa a ordem, ela pode ser morta, né, executada, mas eu não vou matar. Eu acredito que essa pessoa tem méritos, né, porque ela não consegue matar. Ela pode fazer o que quiser comigo, mas eu não vou matar. Alguém aqui assistiu aquele filme O Último Homem? O Último Eu Homem, não. ele conta uma história, mais ou menos isso, na Segunda Guerra Mundial. Um médico, né, acho que uma questão de religião, ele não pegava em armas. E ele se recusou o tempo todo. Não recusou, não aceitou pegar arma e tal. É uma história bonita até, né? Mas não teve essa questão da punição aí, né? Ele não pegou. Mas ali mostra assim o drama dele, né? De não querer cumprir a ordem de matar. Eu falo, eu não mato, eu não pego em armas. E por mais que eles pressionassem, eu não vou contar o filme, não, porque alguém pode querer assistir. É um filme bonito que vale a pena assistir, né? Conta essa história. Até o Último Homem. Então então tem essa questão, né? Igual na questão da defesa da própria vida, né? Acho que tem o mérito, tem o demérito e tem a isenção, né? Seria, não sei, né? Talvez uns 3 graus aí, né? De aquele que já não consegue se não consegue deixar de agir, né? Fala, não, eu não morro. Eu reajo e não morro. Né? Também tem a sua. Ele é isento, né? Mas aquele que não mata mesmo e faz isso assim de uma forma assim consciente, que ele não consegue mesmo matar, né? Ele não tem esse. Mesmo correndo risco e mesmo sendo às vezes até perecendo, também acho que tem seu mérito, né? Ele já está num estágio diferente, né? Nessa questão de compaixão, de olhar de humanidade com relação ao outro. Bem difícil essas questões aí, né? Porque se a gente se perguntar sobre o piloto que foi lá e jogou as bombas, a gente fica até desconfiado assim, né? Sem saber da história dele, que ele deve ter Crise, amargado bastante. crise de consciência, já ouvi falar, né? Diz
que ele teve muitas crises de consciência. Quando ele jogou a bomba e depois ele viu o que aconteceu ali, ele disse que ele começou a ter crise de consciências muito forte. Mas isso tudo é especulação, né? Ninguém estava ali com ele para saber, né? Mas é possível. Então, não sabemos da vida dele depois como que foi, nem nada, né? É, É bem complicado, mas tá falando de uma generalidade de casos que acontecem na guerra. E está dizendo que a pessoa deve evitar matar na guerra. Se não for preciso matar, não deve matar, né? Porque a guerra não é necessariamente para matar. A guerra é para forçar o inimigo, se essa que é a palavra, né? Inimigo. Forçar o inimigo a se render. Então, se pode prender os soldados, né? essa é a ideia às vezes, né? Mas tem guerra que é para exterminar mesmo, né? Extermínio. Então, se essa é a intenção A intenção dos mandantes da guerra, né? é extermínio do. Na casa da Segunda Guerra Mundial era extermínio, né? Queria manter a raça pura. Nós temos muitas guerras de extermínio ainda. Tivemos no passado e ainda temos. E até mesmo em nome de Deus. Seja qual Deus for. qual seita ou religião for. Tivemos e ainda temos guerras em nome de Deus. É extermínio. Aquele que não acredita no Deus que eu acredito, ele tem que ser exterminado em nome de Deus. Ainda temos isso. Em nome do meu Deus, que nem sei se existe, né? Em nome do meu Deus que eu criei. Santa ignorância. Já que é uma guerra santa, né? Santa ignorância também. Mas é umas perguntinhas meio complicada mesmo. Vamos para a próxima, 750. Orlando quer comentar, não? Não, é mais ou menos isso mesmo. Ó. Não tenho o que comentar mais, né? 750, então. Já na 750, qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Agora você vai ter que explicar, Delon, o que é parricídio e o que é infanticídio. Parricídio, pai. Infanticídio, criança. Matar Parricídio, os pais, matar. Parricídio é matar os pais, né? E infanticídio é matar a criança. Ah, sim. Infanticídio é matar a criança. E parricídio é matar os pais? Vem de pai. Matar os próprios pais, né? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Não tem nem o que explicar, é isso mesmo. Crime é crime. São crimes aí muito complexos, né, para a gente poder compreender. Porque são crimes motivados por sentimentos que assomam, como diz a Joana, né, usa bastante a palavra assoma. São sentimentos que vêm e a pessoa percebe, sente e nem sabe exatamente por quê. Dá alguma explicação ali, mais ou menos racional, procura alguma justificativa sempre esfarrapada, mas não sabe de onde vem, né? Então, matar o próprio pai ou matar o próprio filho
Infanticídio, aí, no sentido genérico, é matar uma criança, né? É, matar a criança. Mas eu acho que aí está se referindo mais ao próprio filho. Até o próprio pai ou o próprio filho é um sentimento que a pessoa não sabe, não parou para analisar de onde vem, né? Que passado é esse, o que foi que aconteceu e por que agora estão juntos e com esse desafio do sentimento tão forte um em relação ao outro. E aí é difícil de entender as motivações de fundo, né, as motivações que se pode ver só de um ponto de vista mais elevado, né? Quem se coloca acima dessa encarnação, dessa vida carnal e vê um horizonte mais amplo, vendo o passado, esses espíritos, né? Desde outras vidas e desde essa vida quando nasceram, né? Quando se encontraram, quando vieram a ser pai e filho. Pois é. Vamos para o próximo, 751? Sim. Vamos. 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Apenas sabe. Bom, está falando aí de pensamento, de inteligência, capacidade de pensar, capacidade de estabelecer princípios, né? Mas dizendo que no final que esse espírito geralmente ele apenas sabe, ele não tem sentimentos, não desenvolveu sentimentos. Então é complicado porque quem mata os outros valoriza a própria vida, não quer ser morto. E aí é difícil de entender como é que alguém que valoriza tanto a própria vida, que faria um esforço enorme para não ser morto, mata com uma facilidade, né? Então, alguma explicação muito torpe existe para que se justifique esses infanticídios, né? Matar crianças, no caso. Me vem aqui aquelas culturas que matam a criança que nasce fraquinha, que nasce com certa deformidade, né, uma malformação, ou sei lá, nasce numa família que já tem muita gente, achando que vai trazer complicações para a sobrevivência do grupo, familiar, coisas assim. Tem uma tribo de índio que diz que se nascer um filho aleijado, com problema assim, deficiência, eles matam. Não são todos, né? Claro, é uma tribo, acho que lá no Amazonas, não sei. Aí vem mais questões complicadas, né? Esse espírito que precisa nascer aleijado não vai poder mais tentar reencarnar nessa tribo. Não, porque Vai ter que, reencarna é vai, morto. vai ter que buscar outros povos indígenas, né? É Ou outras etnias na Terra para reencarnar nelas. verdade.
ele tá citando aqui a questão daqueles que desenvolveu, né? Que intelectualmente, que ele já tem conhecimentos mais avançados. Que tem esse e tem alguns costumes, né? Entre os costumes, esse que está na própria lei, né? Daquela pessoa, daquele grupo, né? Ou daquele país, esse infanticídio. E na resposta do espírito, ele distingue, né, que a gente sempre estuda isso, né, essa distinção entre o avanço intelectual e o avanço da moral. E quando a gente observa nós, né, atualmente, né, que essa questão que Kardec colocou em 1857, né, que é o Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos em 2025, o avanço intelectual já está bem diferente da época de Kardec. Nós já conquistamos muito mais coisas na área da tecnologia e tudo mais. Mas o mal persiste, né? Tem pessoas que têm um conhecimento muito grande, e no entanto são extremamente cruéis, mal, favoráveis à tortura, a matar quem pensa diferente dele. Então é uma situação que parece que a intelectualidade ela é mais rápida, né, do que a moral sempre, né? Dá a impressão que ela sempre é mais rápida. Ela vai lá na frente. E é por isso deve ser por isso que tem essas limitações, né, no avanço, né? Nós temos conhecimento intelectual, mas muita coisa, né, que a gente poderia já ter domínio, a gente não tem, talvez por conta disso, né? Porque se a gente avançar muito intelectualmente, nós nos destruímos. Né? Acabamos nos destruindo. Então a gente ainda precisa ter essas limitações. O mal ainda está muito forte dentro de nós, né? Predomina o mal na nossa faixa evolutiva. 752. Opa, mudou. Crueldade. Um outro título. Vamos lá. 752. É minha? Orlando das Pares. Hã? Hoje. Sim. Isso é número par. Pode-se relacionar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior. É o instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então é o instinto, mas é o instinto de uma situação bem pior ainda. Né? E até tem aquela coisa de, muitas vezes, destruir para crescer lá adiante, não sei, mas nunca é correto, né? Ela sempre resulta numa natureza má. É uma maldade da pessoa. É mesmo que está falando no Evangelho, né? O escândalo tem que existir, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Fala, Dilon, você está pensando aí. A crueldade, né? As pessoas. Nós já até comentamos algumas coisas, né? A caça esportiva, por exemplo, né? A pessoa caça para. Nem é para se alimentar, né? Só por conta do esporte. Quero fazer. E tem alguns que caçam seres humanos, né?
fazia isso antigamente e ainda faz. A questão da tortura, né? Tanto de pessoas quanto de animais. E, então, a destruição, ela às vezes, ela acontece, às vezes é uma necessidade, como diz aqui, né? Para Por renovar, exemplo, para... aqui no Brasil eles autorizaram a extinção daqueles porcos do mato, como é que chama? Cateto. Ah, controle, né, populacional tá muito... Tá havendo um desequilíbrio. Um E é um desequilíbrio. desequilíbrio porque nós provocamos, né? O predador, talvez, desse porco, né? Nós destruímos, aí eles vão aumentando cada vez mais. Então, sempre a intervenção do homem que provoca esse desequilíbrio. E quando faz isso sem necessidade, ou por ganância, por ambição, como muita gente faz, né? Essas grandes fazendas, né? Que desmata e, né? Às vezes é uma coisa sem a necessidade, né? Faz além do que é necessário e é destruição com crueldade. A natureza sendo agredida. Então, é o que tem de pior na destruição, né? Como ele diz, né? É o que tem de pior. Então tem níveis, né, de avaliação, né, nessa questão, né? Mesmo na destruição. Tem pessoas que têm um cuidado assim, até uma árvore, né? Cria um amor por aquela árvore, fala, não vou. Não pode, né? Constrói a casa contornando a árvore para não matar a árvore, né? E já tem outros que tira tudo, né? Coloca calçada em tudo que é lugar e vai derrubando tudo, né? A gente Mata vê, por prazer. parece que tem um prazer de destruir, né? A gente aqui em Palmas, né? O sol aqui é muito intenso, né? Nós estamos então a gente observa assim, né, as construções, como é que as pessoas às vezes fazem, tira tudo que é vegetação e daí coloca cobertura para os carros, né? Aquelas coberturas que se aquece, podendo ter deixado árvores, né, nos intervalos ali, deixando a vegetação. Agora mesmo, nossa época do ano aqui, está muito seco, né? Porque são muitos meses sem chuva. Nós ficamos 6, 8 meses sem chuva. Então vem as queimadas. Algumas queimadas são criminosas dentro da cidade. Esses 2 últimos dias aqui estava tudo coberto de fumaça, assim, fuligem para tudo que é lado. Áreas extensas assim, de vegetação queimada, né? Porque está tudo seco, qualquer rastilhinho de fogo. A serra também aqui, né? Próximo aqui. Muita queimada. E algumas dessas são intencionais, né? Ainda fazem queimada com intenção de destruir mesmo. Então isso não é bom. Muito bem. Próximo. Vamos em frente. 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como vocês chamam, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, sobre a crueldade ser um caráter predominante dos povos menos desenvolvidos, está relacionado
segundo a resposta aí, né? Está relacionado com o tipo de necessidade que esses povos sentem. E como eles ainda são bastante atrasados, eles só sentem necessidades materiais. A busca de satisfação, então, na vida é pelas necessidades materiais, né? Então, se eu preciso de comida e quero uma comida muito boa, que não dá para muitas pessoas, eu posso disputar e matar outro para comer essa comida. Para o outro não comer. Só para dar um exemplo, né? Menos vicioso, instintivo aí, né, que a gente poderia estar falando. Então, esses povos, eles estão nesse nível. E todo povo, como diz aí, todo povo é acompanhado de espíritos que simpatizam com esse povo. Então, os espíritos que simpatizam e que andam com eles e que também buscam satisfação junto com eles, são também espíritos do mesmo grau de perfeição. Muitos. Lógico que vai ter entre eles bons espíritos que procuram intuí-los boas ideias, bons pensamentos, né, infundir neles bons sentimentos. Mas os espíritos imperfeitos estão ali para ajudá-los a praticar suas inferioridades, praticar essa crueldade, né? E é o nosso ponto de estudo. Até que povos mais adiantados vêm destruir ou enfraquecer essa influência dos espíritos imperfeitos que estão ali influenciando também, compartilhando dessa destruição, dessa crueldade. Se a gente for pensar assim, né, por exemplo, na nossa infância, né, as pessoas que moravam assim em áreas rurais, elas muitas vezes agrediam a natureza por ignorância, né? Elas achavam que a água é infinito, isso aí não acaba nunca não, né? Aí destruía às vezes a mata na beira do rio, né? Minas. Tinha muitos que não sabiam mesmo o que estava fazendo, né? A queimada mesmo, né? No campo na visão deles era necessidade, né? Agora hoje nós temos muita informação, nós sabemos que isso não é bom, né? E aí pessoas há que constroem resort lá na beira do rio, na beira do mar, né? Constrói hotéis, né? Para ganância mesmo, né? Aqui a regulação das áreas assim próximo do mar, para que não construa muitos prédios altos, né? Porque senão a cidade vira uma estufa ali, né? não circula o ar por conta dos prédios. Então tem legislação para controlar isso aí. Então, mas hoje a gente sabe que isso não é bom, né? Mas ainda assim faz, né? Grandes áreas de mata são destruídas, né? Rios são destruídos pelo lucro, pelo dinheiro, né? Então, antigamente as pessoas, né, faziam até sem ter conhecimento, né? Agredia às vezes o lençol freático, né, com fossas, com poços e tudo mais, né, que hoje até é proibido isso. Mas se permitir, as pessoas continuam fazendo sabendo que está agredindo. Isso não é bom. E aqui o Espírito lembra que é uma troca, né, também, né, de influências, né? Tem um plano espiritual também agindo, né? Sempre tem. Nós nunca estamos sós, nem tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Sempre temos companhia. E a companhia são escolhidas por nós, né? Por isso fala influência. Nós permitimos a influência, boa ou não tão boa. Próximo. Quando temos alguma consciência disso, né? Esses povos aí possivelmente estão atrasados, digamos assim, estão um pouco desenvolvidos,
talvez nem tenham nenhuma consciência, né, da influência e da presença desses espíritos de mesmo nível evolutivo. É. E até isso nós avançamos, né? Nós já sabemos que nós somos influenciados. E sabemos que podemos nos defender dessa influência. Nós não Podemos somos. vigiar sobre isso, né? É, sabemos que temos caminhos. Mais comentário? Vamos para 754. Podemos avançar. 754. A crueldade não decorre da ausência do senso moral? Digam que o senso moral não está desenvolvido. Mas não digam que está ausente, pois ele existe em todos os homens. E é esse senso moral que fará dos seres cruéis mais tarde seres bons e humanos, benevolentes, né? Portanto, ele existe no selvagem, embora exista como o princípio do perfume está no germe de uma flor, antes que se desabroche. Aí vem um comentáriozinho de Allan Kardec dizendo assim: todas as faculdades existem no homem em estado rudimental e latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes sejam mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas detém e neutraliza o desabrochar de outras. A superexcitação dos instintos materiais abafa. Por isso dizer, o senso moral, como o desenrolar do senso moral, enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Quer dizer, o senso moral existe em todo mundo, né? Agora, nem todos é desenvolvido. É igual a inteligência, né? Todo mundo tem inteligência, mas uns desenvolveu mais, outros desenvolveu menos, né? E aí a gente fala, você é burro, cara. Não é, que não é esforçado para se esforçar, né? Para colocar a inteligência para desenvolver. É mais ou menos isso, Dilon. A gente. Ele diz aqui que nós temos todos, né? Deus tá presente em tudo e em todos. Né? Então, na essência nós temos. Ele faz a comparação aqui do perfume. O germe está na flor. Até que a flor desabrocha. Né? Ele está ali o perfume guardadinho. Assim o senso moral também está dentro de cada um de nós. Esperando que ser desenvolvido. Tá rudimentar, tá latente. Aí conforme a circunstância mais ou menos favorável, ele desenvolve. Circunstância que nós criamos, né, também, né? Nós é que criamos essa circunstância mais ou menos favorável para que ele desenvolva, controlando os nossos instintos mais baixos, né? Os nossos impulsos, as tentações. O senso moral ele tende a aparecer cada vez mais se a gente vai enfraquecendo esses instintos que são ainda animais. Nos animais são justificados, né, quando a gente está lá no primitivismo, por necessidade. Mas daí a gente usa por prazer. Né? A questão mesmo da crueldade, que é o ponto que nós estamos adotando aqui, né? Eu acho que ninguém hoje em dia não saiba que crueldade não é uma coisa boa, né?
Todos sabemos que que é ruim. Mas tem muitos que ainda praticam. E tem Vai outros que lá, não praticam, mas gostam de saber que foi praticado. Quando eu falo bem assim, olha, vai você lá, sabe cara, daquela resolve o pessoa. Oi? problema. A pessoa fala assim, vai lá, resolve o problema, dá um tirinho nele, pronto, acabou. Isso. E quando também você fica sabendo, né? Às vezes a pessoa até não participa, mas fica sabendo e aplaude. Ah, não, mas Tá aquela pronto. pessoa era má, era isso, era aquilo, fez tal e tal atrocidade, então ele mereceu passar por isso, né? É, é, Hoje não está acontecendo com tanta frequência, né? Mas acontecia linchamento, né? Há pouco tempo atrás aconteceram vários linchamentos dentro, né, da veja, você nossa. tem o senso moral, agora só não é desenvolvido. É, e aquelas pessoas que estão ali praticando o linchamento são cruéis. E aquele que está torcendo, né, que ó, lê a notícia e fala, ah, não, mas essa pessoa aqui que sofreu isso aí, né? Igual Tá acontece certo, o nos cara tem. presídios também, né? No presídio acontece tortura o tempo todo, É, né? Os presos tá morrem certo, lá por falta de tem que atendimento. matar mesmo, um cara desse não pode ficar vivo. A maioria da população muitas vezes aplaude isso aí, né? É, Então participa da crueldade também. Né? De alguma maneira participa dessa crueldade. Então a gente ainda precisa melhorar isso aí. Né? Ainda nós temos muito forte isso. Nos jogos de videogame, nos filmes, né? Todo está presente a crueldade e, e ainda a gente sente prazer em ver a crueldade. Né? Nós somos muitas vezes direcionados, né, a entender que aquela crueldade é uma coisa necessária, é uma coisa até boa, né? Porque dependendo de quem pratica e em quem pratica. Ainda estamos nessa. Cruel. cruel. Comentários? O João não falou nada nessa, né? Pois é. Aí essa comparação com a flor, né? Para dizer, dar um argumento mais a favor da resposta dele, dizendo que, o espírito dizendo que não está ausente o senso moral, ele só não está desenvolvido. É como a flor que ainda não tem o perfume, mas o perfume já está nela, em germe, e assim que ela desabrochar, vai sair o perfume, né? Vai exalar o perfume. Então o senso moral já está no homem, também, né, em potência, latente, em germe, e só falta desenvolver. O que quer dizer que qualquer pessoa má, insensível, pode ser educada no seu sentimento, na sua compreensão, na sua empatia com as outras pessoas, né? Um dia todos nós seremos anjos, diz a música. É. É o nosso fadário. É. 755. 755. Como pode ser que no meio da mais avançada civilização se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Primeiro mundo. Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontre rebentos defeituosos. Eles são, como queiram, selvagens que só têm da civilização o exterior. Lobos perdidos em meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem.
Mas, se a prova for pesada demais, a natureza primitiva o dominará. Pois é. Isso aí a gente já viu na doutrina, né? De que os espíritos podem encarnar, sim, como uma tentativa de se evoluírem. Encarnar um espírito bem... de grau de evolução bem perceptivelmente diferente do comum, do que é mais comum em uma família, em uma sociedade. Encarna uma pessoa ali bastante cruel ainda, má. E é claro que aí falou do aspecto relacionado ao espírito encarnante, esse espírito, né? Que ele vem com um objetivo de se espelhar ali naquelas pessoas, de aprender com elas e evoluir. Mas tem um outro lado, né? O lado daquelas pessoas, como elas vão reagir, qual é a maturidade que elas têm para reagir com amor, com compreensão, com tolerância, né? Com esse espírito. E muitas vezes esse espírito passa a ser o bode expiatório de tudo e não é tratado da forma adequada, né? De forma, né, amorosa, compreensiva, com todo o apoio, para que ele possa evoluir. E aí, então, para se afirmar, ali naquele grupo que é todo contra ele se faz forte naquilo que ele tem de mais forte na sua essência, que é um grau atrasado, um grau violento, hostil, cruel, e se torna uma pessoa cruel, até muitas vezes ser morto, né? Pelos próprios familiares, pela própria sociedade, que é representada ali pela polícia, muitas vezes. A gente pode dizer que esses lobos que estão no meio das ovelhas é necessário, né, para algum resgate daqueles que não são lobos. Sim, tem um papel nessa sociedade, por isso que Deus permite eles estarem aí. Papel na evolução das pessoas, na consolidação de valores, de princípios, que a sociedade acha que já tem, mas quando aparece alguém diferente, muito diferente, se percebe em muitas pessoas que ainda não tem, ainda não está consolidado. Se fosse uma população assim, que não tivesse dívida nenhuma, nenhum tipo de resgate, não nasceria mais os lobos no meio. Mas como a gente tem essa necessidade... Ou, quem sabe, essa sociedade aceitaria, né? Para fazer o bem para essa pessoa com a certeza de que não iria errar com ela. Mais ou menos como um espírito já adiantado, que não precisa mais reencarnar no planeta onde evoluiu antes, e ele aceita uma encarnação missionária, né? Aceita ou pede, como o caso de Alcione, no livro Renúncia. Faltam 2 minutinhos. Só tem mais uma questão dessa crueldade, mas acho que não vai dar tempo mais, né? Vocês querem fazer? Não. Seria crueldade tentar dar conta? A 756 vai ficar para semana que vem. Então tá por conta de vocês. Certo. Tá certo, então acho que hoje o Orlando pode fazer para nós Posso encerramento. fazer a prece, né?
Isso. Então, nós vamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, nosso Senhor, pelo entendimento, pela compreensão. A gente sabe que a gente nunca está sozinho, né? Sempre tem os benfeitores que estão ali em torno, abrindo a nossa mente, o nosso coração. Porque, na verdade, o nosso estudo ele não é só para nós. Do nosso lado tem espíritos também sequiosos de aprendizado. Como também o Dilon, ele coloca no YouTube, né, e outras pessoas acessam. Então, a gente agradece muito, muitíssimo mesmo pela ajuda espiritual que tivemos. Ao mesmo tempo que se aproxima aí mais um final de semana, né? E nós também voltamos as nossas atenções, os nossos pedidos, para aqueles que estão nos hospitais internados, passando dificuldades de toda ordem, de todo tipo. E para aqueles também que estão doentes, enfermos e não têm condição de se internarem. Tem muitos nessa condição. Pedimos também para aqueles que passam fome, passam frio, passam sede. E sede muitas vezes também não é só de tomar um copo de água, mas sede de justiça, sede de amor, sede de entendimento. Nossa, como tem. Então nós pedimos nessa noite de hoje que os bons e queridos espíritos visitem os hospitais, as pessoas necessitadas. Quem sabe a gente pensa, mas essa nossa prece é tão pequenininha e nós ainda somos menores ainda do que a prece. Como é que a gente vai pedir pela guerra lá na Ucrânia, com a Rússia? Como não? Deus muitas vezes opera por nosso intermédio. Muitas vezes não, sempre. Então é igual um pingo de água que cai numa fogueira, né? Pode até não apagar, mas contribui. Então nós somos aquele pingo d'água que estamos aí pedindo, em nome de Deus, em nome de Jesus, para que haja uma intervenção e que a cabeça, a mente das pessoas se abra para o bem, para a paz, para o amor, para a fraternidade. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família, pela casa, pela religião maravilhosa que nós temos, que é um manancial de luz, de sabedoria. Que o Senhor nos abençoe e nos proporcione momentos felizes na nossa vida, com esses aprendizados que nós estamos amelharando. Muita paz, que o Senhor nos abençoe e nos dê uma excelente noite pela frente. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem.